Olá pessoal, estamos recebendo aqui no Portal Saneamento Básico o pessoal da Bentley, uma empresa muito tradicional que está com a gente, nos prestigiando há muito tempo. Eu estou com Júlio Sal e Wilson Kobayashi. Muito obrigado por vocês terem vindo, é um prazer ter vocês aqui. Eu queria primeiro que vocês fizessem uma apresentação da Bentley, que é uma empresa multinacional muito grande, né? Me fala um pouquinho da companhia. Tá bom. Por começar, dá licença, Júlio. A Bentley é uma multinacional americana, uma empresa de tecnologia. A gente costuma dizer que nós somos uma empresa de software voltada para engenheiros. A gente tem soluções e tecnologias justamente para a área de engenharia de infraestrutura. Então, as nossas soluções vão desde, obviamente, águas, né, a área de saneamento, mas também a gente tem soluções para a área de energia, a construção civil, a parte de transporte, como pontes, rodovias, viadutos. São várias soluções. Também a área de mineração. Então, a gente tem soluções para diversas indústrias, mas basicamente voltado, a gente costuma brincar dizer que são softwares ou tecnologias voltadas aos engenheiros. Então, a gente busca atender às necessidades do time de engenharia na construção dos seus projetos, mas também no ciclo de vida todo, né? Seja no projeto, seja no acompanhamento no projeto e depois também na gestão dos ativos que foram entregues dentro desses projetos, né? Aqui no Brasil vocês estão há bastante tempo já também. Estamos já há mais de 10 anos no Brasil, estabelecidos com uma gama de quase 100 funcionários, 200 funcionários aqui espalhados no Brasil inteiro. A Bentley não tem simplesmente só um escritório comercial no Brasil, mas a gente também tem espalhado no Brasil vários desenvolvedores, pessoas que desenvolvem o software, são engenheiros de software, de tecnologia, mas engenheiros também civis, elétricos, que trabalham na construção da solução. Eu queria que vocês me falassem um pouco então do portfólio de vocês, né? Quais são os produtos que vocês oferecem para o nosso setor? Bom, perfeito. Como o Wilson já explicou, a gente atua no setor de infraestrutura, né? Então a gente atua desde o planejamento, projeto, construção, operação, manutenção. Então, nosso portfólio, a gente está dividido entre verticais, né? A gente tem os setores, né, de infraestrutura, transportes, energia, saneamento. E dentro desses verticais, nós temos o que chamamos de gêmeos digitais. Os gêmeos digitais, a gente tem a convicção que vai ser a espinha dorsal para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no futuro. Por quê? Justamente porque a gente trabalha com um projeto multidisciplinar, por exemplo, uma planta de tratamento de esgoto, tratamento de água. Você envolve diversas disciplinas da engenharia, terraplanagem, civil, estrutural, hidráulica, eletromecânica, processos. Diferentes pessoas trabalham nesse mesmo projeto ao longo do todo o ciclo de vida dele. Então, tem empresa projetista, tem a empreiteira e mais adiante tem empresas que vão atuar na operação, na otimização. E o gêmeo digital serve uma maneira de todos esses stakeholders desse projeto trabalharem em conjunto, né? Colaborarem. Porque a gente consegue, independente do formato de arquivo que é feito, desbloquear a informação. Isso é muito importante porque a gente fala sobre infraestrutura. Então imagina que um projeto que foi feito há 40 anos atrás, ele tem um projeto feito, um desenho feito, mas essa informação ela não está digitalizada ou está num formato de arquivo que não existe mais. Quando a gente joga no gêmeo digital, essa informação vira propriedade do proprietário. Então a gente tenta também trabalhar com uma forma de mudar a forma de gestionar infraestrutura. As empresas de saneamento básico, vou falar agora sobre saneamento básico, né? Esse processo que nós estamos aqui no Brasil nos últimos 5 anos, as empresas que estão que ganharam as concessões, elas estão tornando mais gestoras de projetos, gestoras de informação do que empresas de engenharia. E para elas é muito importante ter o controle dessa informação, quando e como compartilhar e, obviamente, manter essa informação viva para otimizar a operação. Imagina, então, que quando ela assume o comissionamento dessa infraestrutura, ela não tem só o concreto, o aço que foi feito, mas toda a informação, toda a decisão de projeto para tomar a melhor decisão de manutenção ou decisão de um retrofit, uma modernização de uma planta de tratamento de esgoto. E atualmente nós temos aqui no nosso portfólio distintos tipos de plataformas. Temos softwares tradicionais que os projetistas usam, mas essa camada de colaboração que é o gêmeo digital une todas as disciplinas juntos. O gêmeo digital é uma coisa muito interessante, né? É como você colocar a vida real dentro, né,
de um software, você começa a ter várias informações que você consegue integrar com todas as áreas, é isso? Exatamente. E, por exemplo, diversas camadas de informação. Então, imagina numa rede de água, para você conseguir identificar o vazamento em tempo real, você está conectando uma informação do cadastro SIG, modelo hidráulico, sensores, dados comerciais, e você cruza essas informações que estariam em outros diversos departamentos em um ponto onde qualquer pessoa da empresa pode fazer uma análise e identificar vazamento em tempo real, acionar uma equipe de manutenção ou até mesmo fazer uma simulação de emergência. Um exemplo, nós tivemos ontem a Copa do Brasil, a final aqui em São Paulo. Vai ter um jogo de futebol que vai ter 60 mil pessoas. Qual o impacto dessa população nessa rede? Vai cair pressão ao redor ou não? Você consegue tomar essa decisão antes de fato, vierem as reclamações de má qualidade do serviço. Eu fico imaginando o que a empresa pode economizar de OPEX, de custo operacional, por evitar problemas, né? E isso também, claro que você consegue identificar os vazamentos, estancar, gerir a pressão melhor, mas também tem um aspecto também do risco regulatório. Uma vez que você entende o sistema como funciona, você evita reclamações que podem penalizar a empresa na renegociação de tarifa, porque você consegue provar que de fato a gestão do sistema está sendo feita. Entendi. Que ali é dados, né? Não são planilhas, são dados que você compartilha também, maior transparência também. Agora, quando você fala num software como esse, a primeira impressão que dá é que ele é uma coisa muito complexa, que a pessoa vai demorar muito para aprender. Como é que é feito esse treinamento, essa customização? É uma coisa fácil de digerir para o operador ali? Para o operador é super fácil, porque a interface gráfica ela é feita da maneira mais fácil possível para o operador. Poucos cliques ele encontra um vazamento, poucos cliques ele simula um vazamento. E a parte de trás de integração de dados, a gente trabalha junto com as empresas de saneamento básico, as empresas de engenharia, para criar essa arquitetura de conexão de dados. Então, quais bancos de dados a gente vai ler em cada período, ou esse a gente vai ler a cada 15 minutos, esse outro a gente vai ler a cada 1 hora. A gente conecta esses dados por trás, justamente para o operador não ter esse trabalho. Então, a gente trabalha junto com as empresas para configurar essas conexões, né? Esses softwares são configuráveis, né? Que você tem uma arquitetura por trás de redes, mas existem também esses softwares que são simplesmente baixar e usar, né? Então temos também softwares de desktop para modelagem hidráulica, por exemplo, que o usuário abaixa e começa a usar. Então nós temos esses dois tipos de plataformas. E vocês prestam o serviço ou você vende o software e presta só um treinamento? Como funciona o trabalho de vocês? Todas as formas, né? Acho que a gente consegue prestar o serviço, a implementação e ajudar a integração dos softwares. A gente dá um apoio na utilização, então nós temos especialistas que conhecem as ferramentas, pessoas como o próprio Júlio aqui, doutor em hidráulica, que conhece muito do assunto e acaba apoiando os nossos clientes, principalmente os grandes clientes corporativos, na utilização, porque não basta você instalar um software, configurar o software, integrar o software dentro do seu sistema. Você precisa também ajudar o seu cliente a descobrir os insights de negócio, a descobrir as necessidades ou as informações. Por exemplo, como é que eu vou apoiar e dar uma dica para o meu cliente, dizendo assim, olha, aqui você pode ter um problema regulatório, aqui você está fugindo do marco regulatório. Aqui talvez você possa trabalhar de uma maneira mais preditiva em ações de manutenções preditivas. Então, nós acabamos dando apoio, obviamente isso dependendo do cliente, para apoiar. E, obviamente, treinamentos, cursos de capacitação, e temos também uma rede de apoio de alguns parceiros credenciados, empresas de consultoria que também apoiam esse tipo de trabalho, porque a demanda é alta e aí a gente acaba utilizando também de outros profissionais, de outros talentos que existem no mercado brasileiro. Então, hoje em dia aí existem muitos profissionais no mercado que, dado as privatizações e tudo mais, esses profissionais podem trabalhar com o Bentley, participando, dando consultoria, utilizando nas soluções da Bentley. Legal.
Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência prática que vocês têm aqui. Você já tem clientes importantes no Brasil, né? Nós temos vários clientes, e aí eu diria assim, dentro da área de saneamento, os grandes fornecedores ou as grandes empresas de saneamento são nossos usuários. Eu posso citar aqui as empresas como Sabesp, que já são nossos clientes há muito tempo, há mais de 7, 8 anos já utilizam as soluções da Bentley, o grupo Aegea também utiliza, e empresas também públicas, né, ainda públicas, como a Sanepar, a Copasa, são nossos clientes, mas também temos clientes pequenos, pequenos no bom sentido da palavra, são grandes empresas, mas não comparadas com uma Sabesp, como a Águas de Joinville, como Águas de Blumenau, a Sanasa, utilizam também nossos produtos, nossas soluções. E fala um pouco mais, por exemplo, o caso da Sanepar, que é uma empresa importante, de alta qualidade, né? O que vocês têm implantado lá? Obviamente, as nossas soluções de modelagem hidráulica, então eles constroem todos os modelos hidráulicos utilizando as nossas soluções e estão também implementando as soluções de gêmeo digital. Então, obviamente é um projeto de longo prazo, não vai ser um projeto curto, mas a gente já está implementando, por exemplo, na Grande Curitiba, em algumas áreas, a solução de gêmeos digitais, onde eles já estão monitorando a questão de distribuição de água, né, dentro da região aí da Grande Curitiba. Entendi. Vocês têm alguma coisa implantada já também para esgotos, sistema de esgoto também? Também temos sim. A Sabesp utiliza a nossa solução também, a mesma solução de gêmeos digitais para esgoto, né? Onde eles monitoram toda a questão de como que eles fazem o tratamento e a captação dos dejetos, né? Dentro aqui da região de São Paulo. Não tenho aqui na cabeça qual é a região, mas sim, eles têm já implementado soluções de esgoto. Inclusive, esse projeto foi campeão, né, do Oscar de Infraestrutura e Infrastructure do 2024 e o Sustainability Delivery Awards do ano passado. Então, um projeto não só que já está rodando, como já foi premiado. O qual? Da Sanepar ou da Sabesp? Da Sabesp. Da Sabesp. Exatamente. Esse projeto está na região central aqui da cidade de São Paulo, então quase 10 milhões de pessoas sendo atendidas já por um sistema com gêmeos digitais. Muito legal. Além desse, qual outro item de portfólio você destacaria que vocês oferecem? Eu acho que é interessante destacar que o nosso portfólio ele é bastante amplo na infraestrutura e também na parte de subsolo. Então, na parte de subsolo, nós também, por exemplo, uma empresa de saneamento que queira avaliar a recarga de aquíferos. A gente tem um portfólio para fazer essa modelagem de aquíferos, um gêmeo digital do aquíferos, de fato, né, o IVO, né, que é da Sequent, é uma empresa, parte nossa, que faz toda essa análise de subsuperfície. Isso é muito importante. A pessoa faz um poço e acha que o poço é eterno, né? Quer dizer, então você consegue avaliar a recarga daquele aquífero de atendimento. E mesmo a questão de sustentabilidade, né, dos recursos, né? Você pode usar, mas você tem que entender também quanto de água você tem. Então, essa coisa que geralmente fica invisível, você consegue quantificar. Entendi. E Júlio e Wilson, sobre inteligência artificial, a famosa IA, que é uma coisa que está crescendo muito, e como é que vocês estão se posicionando com isso? Esse é um assunto quentíssimo, né, esse ano, todo mundo já está usando Gemini, essas ferramentas, e o legal é que na engenharia de infraestrutura isso já é realidade, né? A Bentley já tem ferramentas com IA incorporada. Por exemplo, a própria ferramenta de modelagem hidráulica, o OpenFlows Water, WaterGenes, tem algoritmos genéticos, uma forma de IA para você encontrar vazamento, otimizar o bombeamento. Nos gêmeos digitais que nós temos, aqueles que fazem a operação de manutenção, eles também usam IA para corrigir a demanda futura ou a carga futura de acordo com a previsão do tempo. Então imagina que a gente vai ter um final de semana com calor e um jogo de futebol. O consumo de água aumenta. Então ele consegue ajustar essa demanda justamente para quando vier os valores dos sinais, ele dá uma correção para não gerar um alerta falso. E também geolocalização também. A geolocalização também está habilitada agora nos gêmeos digitais, então a gente consegue, a partir dessas análises de dados e termômetros inteligentes, identificar os possíveis pontos de vazamento na rede a partir desse alerta que gera, né? Entendi. E a nossa abordagem da inteligência artificial é o seguinte: os dados são sempre seus. A gente tem muita preocupação com a propriedade dos dados. Nós nunca vamos pegar um dado seu para treinar uma inteligência artificial que vai ser usada por outra pessoa. Então a gente
preocupa muito com isso. E a nova geração de softwares que estão vindo, a geração Plus, né, que nós chamamos, elas já vão vir com um monte de inteligência embarcada. Por exemplo, o OpenSite Plus, que serve para fazer loteamento, projeto de rede para um loteamento, ele já tem inteligência artificial para criar as pranchas, os desenhos, um Copilot. Todas as ferramentas vão virar futuramente com um Copilot, onde você digita ou dita para o Copilot e ele indica ações ou te ajuda a melhorar, otimizar o desenho. Na área de tratamento de água ou na captação de água, eu também vejo a utilização de ferramentas de inteligência artificial de uma forma diferente, porque a gente costuma ter a monitoração e ver o alerta, olha, a qualidade da água está chegando aqui, eu preciso acertar o químico para ali melhorar, o anticoagulante, o coagulante ali na água, ou acertar o pH com o cloro, alguma coisa ali. Mas geralmente isso é alerta, e aí o químico tem que ir lá e colocar aquela dose maior do produto. Se eu estou olhando isso daí e consigo verificar uma tendência de que a água que está sendo captada, por exemplo, isso é um exemplo, né? Já está me dando sinais de que precisa de um tratamento, talvez eu possa colocar esses produtos em menor quantidade antes, 15 minutos antes eu já vou colocando esse produto em menor quantidade e não esperar o pico, porque geralmente os sensores olham o pico e aí o pico alerta e eu vou lá e jogo o produto químico para tratar. Isso vai ajudar muito as empresas ali na parte de tratamento de água a até reduzir custo nos insumos, né? Porque eu já estou tratando antes. E também na entrega da água, ou seja, não vou esperar o meu cliente ali, o meu consumidor, perceber que a água está ruim, tem algum problema na água, e aí eu começar a tratar. Eu já estou olhando esses dados antes e já prevendo isso, né? Então... Eu observo assim que esse trabalho ele tem que ser muito customizado. Quer dizer, imagina que eu sou o diretor de uma companhia de saneamento, uma concessionária qualquer. Como é que eu peço para vocês uma proposta? Fala, puxa, eu não tenho nada do que ele está falando, eu queria ter. Eu queria ter essas ferramentas comigo na minha concessionária para me ajudar. Como é que a gente começa a conversa? Eu acho que a primeira parte da conversa é buscar a gente, né, para conversar, entender. Porque, como você diz, é algo muito customizado. A gente tem que entender. Você vai até o pessoal? Vamos até o pessoal, vamos entender, nós vamos com a nossa equipe técnica entender tudo isso e ajudar a montar esse projeto de construir a infraestrutura, diria, do GM Digital. Porque não basta só eu instalar o software, eu poderia ser um fornecedor, entrega o software, está aqui, boa sorte. E se vira com ele. Se vira com ele. Isso não vai funcionar, eu preciso trabalhar junto com o meu cliente para entender, poxa, que tipo de água você está captando? Da onde você tira a sua água? Como vem essa água de origem para você? Como você distribui a água? Cada sistema é diferente. A gente tem São Paulo, um sistema aqui de distribuição que é totalmente diferente de Belo Horizonte ou da Grande Belo Horizonte, né? Rio de Janeiro é uma outra realidade também de captação. E nós estamos falando das 3 maiores capitais e elas são próximas, relativamente próximas, né? Mas a água, as características das águas que são captadas são diferentes. Existem algumas semelhanças, mas são diferentes mesmo assim. O pessoal do Nordeste, eventualmente, tem que captar água dessalinizada, então são diferentes também os procedimentos. Para cada caso, a gente tem que implementar uma solução diferente ou parametrizar e configurar essa solução de uma maneira diferente. E para finalizar aqui com vocês, a gente olha Bentley, uma empresa multinacional, muito antiga, muito forte, a gente fica assustado com o preço. Ih, esses caras são muito caros. Como é que vocês são competitivos? Então você leva esse ganho de valor compensatório para o pessoal? Eu acho que existem várias formas da gente trabalhar com o cliente. A Bentley mesmo existem múltiplos canais de comercialização das nossas soluções. Desde daquela coisa mais individual, digamos assim, para uma empresa pequena, então o canal internet está lá, você pode comprar ou adquirir parte de algumas soluções Bentley através do nosso site, do e-commerce. Você pode adquirir soluções, as empresas pequenas e médias, através de outro canal direto nosso, de conversa, e também através de parceiros. E, obviamente, a gente tem um tratamento diferenciado a clientes corporativos, onde a gente vai dar um atendimento um pouco mais detalhado e um trabalho de consultoria para aquisição, porque
Esse cliente, muito provavelmente, ele vai precisar não só de um acesso de um produto específico, por exemplo, uma modelagem hidráulica ou só um GM digital, mas também um portfólio maior da solução, onde ele vai olhar, inclusive, para a parte de gestão daquele ativo, de acompanhamento daquele ativo, ou ele quer trabalhar num projeto de construção de uma nova infraestrutura que ele está montando ali, numa expansão de rede, alguma coisa. Então, são diversas soluções que a gente vai poder apoiar esse cliente para trabalhar nisso. Então, buscando nós pelo nosso site, na internet, ou buscando diretamente a nós, os nossos contatos, a gente geralmente direciona ao canal correto de comunicação. Mas sim, nós temos aí os diversos canais para atender os diversos tamanhos de empresas e pessoas que se vierem a interessar. E eu acrescento também que, independente do tipo de cliente, ele vai ter vários ganhos de nossas tecnologias. Seja uma empresa pequena que está envolvida no projeto, ela vai ter menos retrabalho, vai ganhar otimização na entrega do projeto, na hora da construção. Como a gente consegue também reduzir, a gente tem vários casos que conseguiram reduzir o período de construção. Isso é excelente para o dono da infraestrutura, que ele consegue comissionar a infraestrutura antes e colocar ela em operação antes e reduzir parada forçada. Então, a nossa tecnologia do GM Digitais tem esses ganhos tanto no CAPEX e OPEX, e eu acrescento mais. Quem quiser entrar na era da inteligência artificial, a nossa tecnologia já está na era da inteligência artificial. No ano passado, no Year Infrastructure, 1/3 das submissões já usaram inteligência artificial e 50% dos finalistas utilizaram inteligência artificial. Então, também tem esse ganho de otimização e também a possibilidade de criar API com inteligência artificial com a nossa tecnologia. O saneamento tem um lado bastante cruel, que a gente fica limitado com o preço de venda do produto. Então a gente não consegue mexer muito no faturamento, a gente precisa mexer no custo. Então eu enxergo vocês assim como uma forma de reduzir custo, reduzir o OPEX, que é para a empresa ter ganho, porque eu fico limitado à tarifa, a tarifa está meio que fechada, então eu já sei quanto que eu vou vender, então eu preciso melhorar o meu custo, meu OPEX. E ferramentas assim, acho que esse é o grande foco, né? E eu acrescento mais uma coisa, a maior assertividade e efetividade no que você implementa. Porque um enorme também pecado do setor é que a gente às vezes investe em infraestruturas que nem sempre elas são tão eficientes como no papel, né? Sim. Então a gente consegue também dar mais assertividade nos projetos. Eu acrescentaria mais uma coisa. Está muito claro isso. Nós somos uma empresa que ajuda as grandes empresas de saneamento no custo, diretamente no custo. Mas também a gente pode ajudar na revisão tarifária. Porque no final das contas, se você está trabalhando ali, controlando o seu custo, entendendo o seu custo, você também olhando sobre o lado preditivo e prescritivo, usando o GM Digital e a inteligência artificial, você consegue trabalhar junto com os órgãos, obviamente para apresentar aos órgãos reguladores, nos momentos de revisão tarifária, aquilo que você pode propor de CAPEX para trabalhar na revisão tarifária. Seja ele porque eu tenho um ativo que precisa de uma manutenção maior, que eu preciso rever o meu ativo, seja ele porque eu estou entendendo que a minha demanda é crescente, então eu preciso trabalhar em aumentar a minha capacidade para atender essa demanda, e esse trabalho vem junto em toda a concessão no momento da revisão tarifária. Como é que eu posso trabalhar isso com as soluções? Então, a nossa própria solução de GM Digital tem o seu módulo ali no final do ciclo de trabalhar no planejamento. De olhar isso daí pelo lado do planejamento, obviamente, o planejamento do lado técnico, né? Mas a construção desse planejamento técnico, que é subsídio para a parte financeira, né? E a revisão tarifária. Bom, a gente está... Esse bate-papo está sendo feito em dezembro de 2025. E como é que vocês estão vendo o ano que vem? Começa aí 2026, como é que estão as perspectivas de vocês? As perspectivas da indústria de saneamento são um movimento, acho que acelerado na questão da privatização, várias concessões ou várias outras empresas aí do setor estão sendo privatizadas, mas ali olhando pelo lado do dia a dia, a utilização de soluções como gêmeos digitais é algo muito crescente, ou seja, eu tenho visto várias empresas do setor nos procurando, buscando utilizar soluções e entender como podem utilizar isso, colocar essas soluções em dia, justamente por causa disso,
trabalhar no lado do OPEX, como é que a gente pode ajudá-los a reduzir custos. Isso é algo que é uma condição muito sine qua non a qualquer concessão aí que esteja trabalhando na operação de saneamento, né? Pessoal, eu não vejo outra forma de trabalhar a não ser com uma tecnologia dessa nos auxiliando. Olha, foi um prazer receber vocês aqui, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigado.